A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos para mais uma sequência de videoaulas aqui no nosso canal. Eu sou o professor Denis Pereira, há mais de 25 anos atuamos com a escola dominical, liderança de juventude na igreja e pregação da palavra também. E é um prazer semanalmente termos aqui esse nosso encontro com professores, superintendentes, coordenadores, pastores, dirigentes, alunos e todos que amam a palavra de Deus e a escola dominical. Se não está inscrito no canal ainda, inscreva-se e ajude-nos a chegar a 30 mil inscritos por aqui. Quanto mais pessoas inscritas, mais alcance. Quanto mais alcance, mais a palavra de Deus alcança mais pessoas. Deixe o seu like, clique aqui neste joinha que tem aqui embaixo e deixe o seu comentário. Fale para nós de onde você nos assiste, para sabermos até onde o nosso conteúdo está alcançando. Aqui na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais, incluindo meu WhatsApp. Será um prazer atender o convite da sua igreja, do seu departamento, para ministrarmos a palavra de Deus. Tem dois links aqui também muito interessantes. O primeiro link é do treinamento Transforme Suas Aulas. Para você que em 2025 quer investir e aprimorar o seu trabalho como professor da escola dominical, clica aqui no primeiro link que eu te espero lá na sala de treinamento. O segundo link são dois livros de minha autoria que estão aí à disposição de vocês. Um livro chamado O Propósito é Maior que Sua Dor e o outro livro que é um livro sobre relacionamentos para jovens e para adolescentes e para liderança também. Tudo isso está à sua disposição, é só clicar aqui nos links abaixo na descrição. Bora para a nossa aula de hoje? Pegue Bíblia, revista, papel, bloco de notas e vamos juntos preparar mais uma aula da Escola Dominical. Humanidade, a coroa da criação, é o título da lição 4 na classe dos adolescentes. A mensagem, Gênesis 1:27. Assim Deus criou os seres humanos, ele os criou parecidos com Deus, ele os criou homem e mulher. Quais os objetivos, tá? E aqui tem um dado interessante. O nosso objetivo, o seu objetivo em sala de aula, não é ler a revista, ok? Mas é ajudar os alunos a compreender esta lição e a aplicarem no seu dia a dia. Por isso que nós vamos fazer um curso aqui para professores da EBD e um dos tópicos desse curso será como preparar uma aula da EBD, ok? O aluno precisa sair dali com algo prático para praticar no seu dia a dia, tá certo? Muito bem. Quais então são os objetivos desta lição? Destacar a narrativa bíblica sobre a criação do ser humano, ensinar que o ser humano foi criado à imagem de Deus. O que isso significa? O que isso representa? E enfatizar a responsabilidade do ser humano diante da criação. Estes são os objetivos aqui da nossa lição e da nossa aula. Vamos descobrir. Todos já recebemos um dever de casa para ser feito, seja na escola ou em casa. De um jeito ou de outro, é possível ver as seguintes semelhanças. Alguém com autoridade falando o que deve ser feito, a pessoa a quem a tarefa é confiada e a própria obrigação em si, ou seja, a missão. Quando você recebe alguma tarefa, você costuma obedecer? É uma pergunta para fazer para os alunos ali na sala de aula. Nós vamos ver na aula de hoje que nós recebemos bênçãos e responsabilidades da parte do Senhor, tá? Nós vamos entender que a vida tem a ver com trabalho, com esforço, ok? Nós não fomos criados, aliás, paraíso não é sinônimo de inércia, de omissão, de folga, de férias, não, é lugar de trabalho, ok? De trabalho. E se Deus trabalha, significa que na eternidade nós vamos trabalhar e muito. A grande questão, não teremos o envelhecimento, não teremos a fadiga, não teremos o cansaço. Mas Deus é um Deus de produtividade e nós fomos criados para a produtividade e salvos para a produtividade. Afinal de contas, Jesus disse lá em João 15, não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, fruto que permanece, tá certo? Então, vamos olhar aqui no primeiro tópico, a criação do ser humano. Então nós temos aqui o relato de como o homem foi criado,
Ok, todo mundo sabe. Deus criou o primeiro homem, depois Deus fez o homem dormir e criou aí a mulher, tirando ali da costela. A costela fica do lado, na costela tem DNA, para ver que a mulher foi criada para estar ao lado do homem, ok? Em unidade. O relato da criação é confirmado ao longo de toda a Bíblia. A palavra de Deus é verdadeira e fiel. Então, ó, eu já disse aqui na lição 3, não é? Para acreditar numa evolução natural das espécies, ou para acreditar numa explosão que simplesmente colocou tudo no seu devido lugar, é preciso mais fé do que para crer em um Deus eterno e soberano, que não foi criado, simplesmente veio a existir. Mas é claro que isso está além da compreensão humana, por isso a grande dica desse trimestre é: leia a Bíblia em oração. Peça ao Espírito Santo para iluminar a sua mente. Peça ao Espírito Santo para lhe ajudar a compreender. Porque a Bíblia diz, Paulo escreve lá em Coríntios, que ao homem natural não é possível discernir as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Então, com uma mentalidade carnal, não é possível compreender as coisas de Deus, ok? Na criação dos céus e da terra, Deus usou a palavra e tudo veio a existir. Então, como é que Deus criou tudo? Com o poder de sua palavra. Mas não tem mais, é simples assim. Ele criou com o poder de sua palavra. Ele criou com o poder de sua palavra. Deixa eu só olhar aqui, ó. A versão digital da lição é uma bênção, mas tem hora que simplesmente dá um bug aqui. Olha só, então vamos olhar aqui, ó, no auxílio bibliográfico, no auxílio didático aqui do tópico 1, tem algumas coisas aqui interessantes, tá? Ó, barro e sopro. O relato da criação lembra-nos de que nós, seres humanos, somos criaturas tanto espirituais quanto biológicas. Deus soprou a vida em Adão e ele o fez um ser espiritual. Então o homem não é um animal, mas uma direta e especial criação de Deus. Adão, ser humano, é uma palavra hebraica, o nome do primeiro homem, e que também é um termo bíblico para humanidade, tá? E aí, ó, o homem foi criado direto e pessoalmente pelo Senhor, que lhe deu fôlego de vida. Criado à imagem e semelhança de Deus, ou seja, com a capacidade e habilidade de interação voluntária com o Criador, espontânea com o Criador, ok? E também com o direito, ou até eu diria o dever de governar a criação diante do homem, diante de Deus, moralmente responsável por obedecer às ordens de Deus, dado uma natureza que requer intimidade, relacionamento com Deus e as pessoas, tá certo? Então, o homem foi criado com esta capacidade de se relacionar com o Criador. O homem foi criado para se relacionar com o Criador. Aqui no tópico 2 ele vai frisar um pouquinho mais isso, que é criados à imagem e semelhança de Deus. Propósito da vida humana, amar e servir ao Criador. Ao Criador, ok? Então, o homem foi criado com esta capacidade de interação, né? Essa palavra nova, né? Esta capacidade de interagir com o Criador. O humano interagindo com o divino. O finito interagindo com o eterno. Isso significa sermos criados à imagem e semelhança de Deus, com a oportunidade, a capacidade, a habilidade de interagirmos com o Criador, de o conhecermos e de nos relacionarmos com Ele. Isso é tão verdade que a primeira coisa que vai acontecer quando Adão peca é uma quebra de relacionamento. Anotou aí? A primeira coisa que vai acontecer quando Adão peca é uma quebra de relacionamento. É a primeira coisa que vai acontecer, porque nós somos criados para nos relacionar com o Senhor, relacionar com
Deus. Por isso que nós somos casa do Espírito Santo, habitação do Espírito Santo, por isso que nós podemos orar na certeza de que seremos atendidos, por isso que a Bíblia diz lá em Mateus 6, entra, fecha a porta, fala com teu pai em secreto, tudo isso está falando de relacionamento, tá? Criados também para serem mordomos. E aí, você já se inscreveu aqui no nosso canal? Se ainda não se inscreveu, inscreva-se e ative as notificações, dá like, deixe o seu comentário, que é importante para nós. Fale para nós de onde você nos assiste, fale para nós se você lidera e também dá aulas ou dá aulas na EBD e também lidera o departamento de adolescentes de sua igreja. Temos grupos no WhatsApp, os links estão todos aqui na descrição à sua disposição. Olha só, criados para serem mordomos. A criação e os animais deveriam ser cuidados e preservados, até porque o nosso sustento vem da natureza. Esta responsabilidade é chamada de mordomia, que é administrar bens materiais e pessoais confiados pelo Criador aos seres humanos. É como entregar uma casa para uma pessoa morar e dizer para ela, olha, more, fique à vontade, sinta-se como se a casa fosse sua, mas cuida dela, mantenha ela limpa, mantenha ela organizada, tá bom? Bom, nós temos então aí a mordomia antes da queda. Antes da queda. Tendo criado o homem, o Senhor deu a ele obrigações no Éden. O Éden era o quê? Um paraíso, tá bom? Significa, novamente dizendo, o céu é um paraíso. Logo, eternidade não combina com férias, com folga, mas com trabalho, com produtividade, tá bom? Bom, nós temos a mordomia antes da queda, onde Adão estava cuidando ali dos animais, claro, dando nome aos animais, exercendo domínio aos animais. Você tem ali o casamento entre o homem e a mulher ali, nesse período. Tudo estava indo bem, até que o homem e a sua mulher pecam. E aí eles já não podiam mais administrar como no princípio. A partir de agora o trabalho passa a ser cansativo, penoso, estressante, e aí você vai ter maiores problemas para administrar. Agora, todos nós devemos exercer a mordomia dos bens dados por Deus à humanidade. Jesus também ensinou sobre isso, tá? Então, mordomia é sobre cuidar daquilo que Deus nos dá. O adolescente cristão deve glorificar a Deus como bom cuidador dos presentes doados pelo Criador. Então, por exemplo, o templo, o corpo. O corpo deve ser cuidado. O corpo deve ser preservado. Nós não falamos muito. Quando falamos de corpo, falamos apenas das questões sexuais. Mas se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, ele deve ser bem alimentado, ele deve ser bem cuidado. O sono regularmente precisa ser observado. A nossa mente precisa ser preservada. A sede das emoções deve ser ocupada pela palavra de Deus e com pensamentos saudáveis, tá? E aí você pode dizer ao adolescente antídoto espiritual contra a ansiedade. Antídoto espiritual contra a ansiedade. A ansiedade é uma doença? A depressão é uma doença? Sim. Mas já está mais do que claro que estas doenças estão ligadas a uma questão também espiritual. E a nossa missão enquanto igreja é dar uma resposta espiritual. O psicólogo, o terapeuta, o psicanalista tem autoridade intelectual. Nós temos autoridade espiritual. Olha só o que a Bíblia diz. Eu estava ministrando num trabalho para adolescentes esses dias e disse: se vocês acreditarem na palavra, muitos problemas que vocês estão tendo com síndrome de pânico, ansiedade, depressão, vão acabar. Por quê? Porque está na palavra. Olha o que a palavra diz em Filipenses 4, do 6 ao 8. Não estejais inquietos por coisa alguma. Ok?
Então existem inquietações que nós as tomamos para a nossa vida. Mas não estejais inquietos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Olha que coisa interessante. Ele está dizendo em tudo, com ação de graças, oração e súplica, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. Traduzindo, nós agradecemos enquanto pedimos, não é quando recebemos. Por isso que somos chamados a ter um coração grato. A gratidão na petição é um antídoto contra a ansiedade, a depressão, a síndrome de pânico. Olha só que coisa extraordinária. Sabe aquilo que você tanto deseja, aquilo que você quer tanto pedir? Paulo não apenas nos orienta a pedir, mas pedir agradecendo. Aí ele diz assim, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará, protegerá, preservará os vossos corações e as vossas mentes através de Cristo Jesus. Aleluia. Quando nós oramos, quando nós buscamos a face do Senhor e colocamos diante dele em oração tudo que nos aflige, tudo que nos perturba, que nos oprime, que nos aperta, que nos pressiona, quando nós colocamos diante do Senhor todos os nossos desejos e vontades e agradecemos a Ele mesmo antes de receber, mesmo sem saber quando e como Ele vai nos responder, a Bíblia está dizendo que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes. Entende por que a palavra de Deus é um antídoto espiritual contra as doenças da mente, da alma? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Ou seja, isso que ocupe a vossa mente. Então, primeiro, há uma questão aqui espiritual, em oração, aquela sala de oração onde nós falamos tudo para Deus e a sua paz, que excede todo entendimento, inunda o nosso ser. Segundo, nós devemos alimentar a nossa alma e a nossa mente com coisas agradáveis, com pensamentos saudáveis. Ou seja, é um trabalho contínuo e é uma parceria espiritual, emocional e física para que a nossa alma seja uma alma saudável, para que as nossas emoções sejam emoções saudáveis. Não é? Então, o maior mal do século é a ansiedade, o maior mal do século é a depressão. Mas um grande problema é que muitos estão alimentando esse problema. Muitos estão alimentando. Por quê? Porque ao invés de fazer o que a palavra de Deus está dizendo, não estão se enchendo de coisas boas, não estão se alimentando de coisas edificantes, não estão se alimentando de conteúdos musicais, literários, saudáveis, mas de entulhos emocionais, de lixos emocionais. Não é? Eu estou gravando essa aula sexta-feira 13. A juventude mais deprimida, mais ansiosa, mais medrosa, mais que tem mais problemas emocionais, é a que mais consome conteúdo depressivo. Os filmes cinzas, não é? Os filmes sem cor, sem alegria, são os que mais fazem sucesso. Ora, gente, pelo amor de Deus. Então, o trabalho, ele é em conjunto, emocional e espiritual. E está na palavra de Deus um antídoto espiritual contra doenças emocionais. E eu digo e repito, quem tomar posse desta palavra,
estará tomando posse de cura para a sua alma, de cura para as suas emoções, porque a palavra de Deus está afirmando a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e guardará a vossa alma. Tem muita gente que está tomando remédio, não deveria estar tomando remédio, fazendo tratamentos, eu não consigo dormir. E a palavra? Interessante, as pessoas tomam mais posse de um diagnóstico médico do que da palavra. As pessoas tomam mais posse de uma palavra que alguém falou, de uma palavra negativa, do que da palavra de Deus. Tenta fazer os dois para você ver. Você quer acreditar no médico? Acredite, ele é especializado, acredite. Mas que tal acreditar também na palavra? Porque se você crê na palavra, tomar posse da palavra e fazer o que a palavra está dizendo e crer que vai acontecer o que está na palavra, te prepara para viver um tempo de cura, para viver um tempo de transformação sobre a sua vida. Você crê? Fala para mim aqui nos comentários, inscreva-se no canal, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe seu comentário, que é muito importante para nós. Forte abraço, Deus abençoe todos vocês.